A gente vai conversar com o jornalista Guilherme Amado, né, de um site muito próximo aqui da gente, né, na cobertura, com um nome muito parecido também, o Metrópolis, quase um irmão gêmeo, separado por cidades, fica sediado lá em Brasília. Guilherme, um prazer falar com você. Eu queria começar perguntando, a gente tem muitos assuntos para tratar, inclusive os furos de reportagem que você tem trazido em relação ao governo Bolsonaro, mas eu queria começar tratando sobre os episódios de ontem. Jair Bolsonaro fez um recuo, acenou para um discurso mais conciliatório. O ex-presidente Michel Temer entrou, teria escrito a carta com esse tom mais conciliatório. Como é que você vê esses últimos episódios? Realmente Jair Bolsonaro parece querer recuar nesse sentido, ou é mais uma posição estratégica de alguém que tem confrontado tanto os limites da institucionalidade? Ô, André, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer estar com vocês novamente. Olha, ontem o que aconteceu foi mais uma estratégia do que um recuo estratégico, né? Não houve recuo. O que o Bolsonaro fez ontem, ele fez no ano passado, no início, na metade do ano, quando ele novamente se viu acuado, como se viu diversas vezes, e se viu novamente essa semana. E no ano passado ele propalou uma suposta moderação. E ontem foi a mesma coisa, só que isso não dura uma semana. Hoje, no café da manhã, o presidente já recebeu um blogueiro que é processado pelo STF, é um dos investigados pelo STF, que defendeu o fechamento do STF, e ele recebeu no Palácio do Planalto como um convidado especial. Ontem, na live, horas depois de divulgar aquela nota, atacou o ministro Barroso. E vai ser assim nos próximos dias e vai ser assim sempre, porque é do DNA do presidente Bolsonaro. Ele não sabe fazer diferente. O método dele é o ódio, é o ataque, é o confronto. Ele não sabe fazer política de uma maneira conciliatória. Guilherme, hoje Alessandro Vieira, senador pela Rede, né, de Sergipe, deu uma entrevista a Mário Kertz e ele fez uma análise que eu considerei bastante interessante. Queria ouvir você sobre isso. Ele disse que essa convocação de Temer, né, para, de certa forma, colocar panos quentes no discurso de Bolsonaro, seria uma tentativa do próprio Centrão de chamar alguém mais conciliatório ali nesse sentido, porque o Centrão teme que, como radicalizou muito o discurso, isso acabe resultando em um impeachment. Então, a chamada de Temer seria mais ou menos uma sinalização para normalizar as coisas, deixar as coisas funcionarem como estão, o Centrão com muito espaço, muito poder dentro do Congresso, e essa seria a sinalização nesse sentido. Você vê dessa forma, vê diferente? Eu vejo. Eu acho que eu concordo com essa leitura. Para o Centrão, é muito importante que o Bolsonaro pareça moderado, pareça de alguma maneira influenciado pela política profissional. O Ciro Nogueira chegou ao Ministério, a chefia da Casa Civil, com essa promessa, e coincidentemente, não foi por conta da chegada do Ciro, mas sim por uma coincidência, depois que o Ciro Nogueira chegou ao Palácio do Planalto, o Bolsonaro conseguiu fazer mais uma escalada de tensão. Então isso desacredita, descredibiliza o Centrão junto ao Judiciário, por exemplo, porque o próprio Ciro Nogueira chegou vendendo a imagem de que ele ia fazer o Bolsonaro se moderar. Mais ou menos a mesma promessa que o Fábio Faria, ministro das Comunicações, também um político do Centrão, havia feito no ano passado. Nenhum dos dois conseguiu, e a gente vê o Bolsonaro ontem e hoje fazendo esse teatro da moderação, mas, como eu falei, é uma coisa que não vai durar. E o Centrão, mais e mais, vai vendo que é irreal a possibilidade deles conseguirem controlar o Bolsonaro. É mais possível o Bolsonaro ignorar os apelos de moderação e continuar radical, alimentando o Centrão com emenda, com cargo, com favores, que é o que realmente mobiliza os políticos do Centrão. Também não estão preocupados necessariamente do presidente ser moderado. Se tivesse essa preocupação, não estariam no governo. A gente está conversando com o Guilherme Amado, jornalista e colunista político.
Guilherme, na nossa edição hoje, dessa semana do Jornal da Metrópole, a gente trouxe o título A Democracia Contra-Ataca, né? E as declarações do Senado Federal, do STF também, em relação ao último movimento de Bolsonaro, os atos antidemocráticos. Como é que você vê essa sinalização de STF e Senado e também de partidos políticos que começam a falar abertamente impeachment? Você acha que há um contra-ataque em relação, depois dos atos de 7 de setembro? Acho muito tímido ainda, André. No dia 8, salvo engano, o PSDB fez uma reunião, soltou uma nota se declarando oposição ao Bolsonaro. Sério, assim, 2 anos e 8 meses depois do início do governo, em que o Bolsonaro, desde o início, se mostrou o que ele é, né? Antes da eleição já estava claro que o Bolsonaro era um radical sem compromisso com a democracia, que sonhava em implantar uma ditadura no Brasil, porque esse é o desejo do presidente, esse é o sonho do presidente, e agora o PSDB se torna oposição. Existem outros partidos que se movimentam para lançar candidato no ano que vem, como o PSD, por exemplo, presidido pelo Gilberto Kassab, e até agora não conseguiu fazer isso. Não tem consistência nesse movimento dos partidos que agora estão fazendo alguma coisa que demonstre para a gente de que a coisa está mudando. O Bolsonaro precisa, pelo menos, sofrer um processo de impeachment, no sentido de que, ao menos, tem que tramitar um processo de impeachment que o enfraqueça, que mostre para ele que a coisa tem limite, tem consequência. Existe uma impressão, uma conclusão, na minha visão precipitada, equivocada, de que um presidente que passe pelo processo de impeachment e sobreviva a ele se fortalece. Eu ponho 2 casos aqui para a gente comentar. Por acaso, Michel Temer, que atravessou um processo não de impeachment, mas de votação 2 vezes na Câmara de abertura de um processo por crime comum no STF contra ele, depois das denúncias do Rodrigo Janot. Por acaso o Michel Temer se fortaleceu depois que sobreviveu a essas 2 votações? Não. Saiu da presidência da República como um dos presidentes mais impopulares que a gente já teve. O outro caso que eu trago para a gente é do Donald Trump, que sobreviveu a um processo de impeachment, sobreviveu a 2 processos de impeachment, um deles já derrotado depois da vitória do Joe Biden, e por acaso o Donald Trump se fortaleceu depois disso? Também não. Então, se existe um mecanismo previsto no presidencialismo, que é o impeachment, para responsabilizar e punir presidentes que tenham cometido crimes de responsabilidade, a gente tem que usar isso, porque senão a gente deslegitima e a gente passa a ideia para as pessoas que pode tudo. Sem dúvida, o mecanismo impeachment ficou muito desacreditado com o Bolsonaro e o Congresso mais ainda porque não conseguiu cumprir a sua missão de fiscalizar os atos do presidente. Esse impeachment já tinha que ter sido aberto há muito tempo. A gente está conversando com o Guilherme Amado, jornalista e colunista político. Essa entrevista está sendo transmitida no YouTube também aqui da Rádio Metrópole. Guilherme, você falou essa questão do impeachment, né? E desse processo, essa falácia aí de que o presidente sempre sai mais fortalecido foi usada muitas vezes por Rodrigo Maia, dizendo que não colocou para votação justamente por isso, que ia fortalecer Bolsonaro. Agora a gente vê Arthur Lira também sentado em cima desses processos todos que chegam. Não há um poder muito grande do presidente da Câmara, e talvez o Eduardo Cunha tenha inaugurado esse modelo de segurar o pedido de impeachment e não dar justificativa e acabar fazendo barganha política através disso. E aí também eu acrescento uma segunda pergunta. Você vê na oposição, principalmente no PT, um desejo de impeachment? Porque muito se fala também que o PT quer arrastar esse processo até outubro, já que as eleições, as pesquisas eleitorais dão a condição que o PT venceria Bolsonaro nas urnas. Sim. Eu acho que é um equívoco dos presidentes da Câmara que fazem isso. O Rodrigo Maia fez isso, o Arthur Lira está fazendo isso, o Eduardo Cunha durante muito tempo fez também. Tem que decidir. Se não tem razão para impeachment, arquiva. Se tem, aceita. Agora, o que aconteceu agora com o Bolsonaro é uma coisa vexatória. Ontem eu publiquei na minha coluna no Metrópolis, o Bolsonaro tem mais processos de impeachment, pedidos de impeachment feitos
do que Dilma, Lula e Temer somados. Um escárnio. Quer dizer, nenhum desses o Arthur Lira poderia virar e dizer arquivo ou aceito, arquivo, que arquive todos. Mas ficar nesse impasse é um desrespeito com a população, é um desrespeito com quem está levando ao presidente da Câmara para que ele analise fatos que essa pessoa considerou graves. Senão, essa pessoa não teria se dado ao trabalho de apresentar um pedido de impeachment. Sobre o PT, André, eu acho que, embora o PT diga que é a favor da saída imediata do Bolsonaro, que é a favor do impeachment, eu acho que há uma leitura no PT, sim, de que o Bolsonaro é fundamental para uma candidatura competitiva do ex-presidente Lula. É sabido que um alimenta a rejeição do outro. Então, o anti-Bolsonaro toparia votar no Lula em nome de tirar o Bolsonaro. E o antipetista, o anti-Lula, toparia votar no Bolsonaro, mesmo que insatisfeito com o presidente, apenas para evitar o retorno do PT e o retorno do Lula. O PT sabe disso. As pesquisas mostram que outros candidatos com menos rejeição do que o Bolsonaro seriam candidatos bem mais difíceis de o Lula enfrentar. Uma eleição em que estivesse no segundo turno o Lula e um candidato da terceira via seria muito mais difícil para o Lula, como também seria muito mais difícil para o Bolsonaro uma disputa entre ele e um nome da terceira via. Eles sabem disso e por isso é tão interessante para os dois, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, que o eventual segundo turno em 2022 seja de um contra o outro. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma denúncia que você trouxe recentemente no site Metrópolis, envolvendo o ex-assessor de Bolsonaro, né? Nesse caso da rachadinha, dos filhos dele. Queria que você falasse um pouco assim, os bastidores dessa apuração, e acabou revelando uma série de coisas, né? Esse processo da rachadinha, como envolve todos os filhos do presidente, inclusive o presidente, quando era deputado, e acabou também resvalando numa situação pessoal do presidente, falando sobre uma suposta traição que ele teria sofrido quando era casado com a ex-mulher. Isso. Esse ex-empregado chama-se Marcelo Luiz dos Santos. Ele trabalhou no total durante 14 anos com a família Bolsonaro em 4 posições. Ele começou trabalhando na campanha em 2002 do Flávio Bolsonaro, deputado estadual. Depois ele foi contratado no gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa. Depois ele passou a ser uma espécie de babá do Jair Renan, 4º filho do presidente Bolsonaro, o único filho dele, uma advogada, Ana Cristina Siqueira. E, finalmente, depois desse período em que ele cuidou do Jair Renan, ele foi um empregado doméstico da Ana Cristina, nas casas dela, primeiro em Resende, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e depois aqui em Brasília, já esse ano, quando ela se mudou para a capital federal e alugou uma casa no Lago Sul. O Marcelo Luiz fez 3 denúncias Ele fez várias denúncias, 3 eu destacaria. Primeiro, ele confessou que ele era um dos praticantes da rachadinha, né, do que a gente chama de rachadinha, que é o servidor devolver o salário para o político que o emprega, que é um crime, peculato, é o roubo praticado por servidor público, e ele diz que ele devolveu 80% do seu salário no gabinete do Flávio Bolsonaro para a Ana Cristina. Segundo ele, era ela que, mandatada pelo Bolsonaro, comandava a rachadinha nos gabinetes do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, o segundo filho do presidente, que é até hoje vereador no Rio de Janeiro. Segundo ele, nos 2 gabinetes havia rachadinha a Ana Cristina teve esse papel de comandar todo o esquema criminoso até a separação dela do Jair Bolsonaro em 2007, segundo ele, motivada por uma traição que o presidente teria descoberto dela. E esse fato conjugal, essa traição, teria sido o que levou o presidente Bolsonaro, na época, tirar o comando da rachadinha das mãos da Ana Cristina e passar para cada um dos filhos. Então, segundo esse ex-empregado, o Bolsonaro, depois dessa traição, mandou o Flávio controlar a rachadinha no gabinete dele e o Carlos fazer a mesma coisa junto aos servidores da Câmara, da Câmara de Vereadores, onde ele era vereador. Depois disso, o Marcelo Luiz também fez uma outra revelação, dessa vez sobre a Ana Cristina,
dizendo que a casa que ela mora, a mansão que ela mora aqui em Brasília, no Lago Sul, o bairro mais nobre da capital, é uma casa bastante luxuosa. Essa casa pertenceria, na verdade, a ela, e ela teria comprado como laranja, usando laranjas, e falseado um contrato de aluguel. Ela teria feito um contrato de gaveta, ou seja, um contrato que não tem registro em cartório com essas duas pessoas que compraram a casa, e, na verdade, ela seria a verdadeira proprietária. Essas acusações todas o Marcelo Luiz fez motivado por um ressentimento. Ele se diz enganado pela Ana Cristina, porque ele teria acordado um salário para vir trabalhar em Brasília, sair de Resende e vir trabalhar em Brasília, que ela não teria cumprido. E ressentido, com raiva, ele afirma que foi isso que fez ele decidir dar essa entrevista. Está conversando com o Guilherme Amado, jornalista e colunista político do site Metrópolis. Guilherme, eu queria fazer 2 observações sobre essa denúncia que você acabou trazendo, né? Primeiro, assim, revela um esquema muito bem organizado, né, da família Bolsonaro em relação à rachadinha, muito bem esquematizado, envolvia inclusive todos os filhos que estão no poder público, de saber separar isso e a divisão do salário. A segunda coisa é que acabou repercutindo muito nas redes sociais e também nos espaços públicos o fato da traição, né? Acabou ganhando mais espaço talvez que a própria notícia da rachadinha. Não sei se para o brasileiro está muito anestesiado com a corrupção e, enfim, a notícia da suposta traição ficou muito mais forte. E aí isso derivou várias piadas sobre o Bolsonaro ser corno e piadas nesse sentido, o rei do gado, enfim. Você atribui isso a um certo machismo ou muito do machismo na política brasileira, ou ao fato do brasileiro estar muito anestesiado com esse assunto, ou esse assunto da traição acabar sendo mais sedutor para o brasileiro tratar? Porque o fato que pareceu é que essa parte virou mais forte do que a própria denúncia da corrupção. Sim. Primeiro, é muito importante a gente eu deixar claro por que isso foi citado na reportagem. Nós, jornalistas, a gente tem que fazer uma avaliação sempre que a gente vai publicar algum assunto de interesse privado, da esfera privada, da privacidade de alguém. O que, sem dúvida, essa suposta traição é. Mas por que eu decidi publicar? Porque, segundo o relato do Marcelo Luiz, foi a traição que fez com que o presidente Bolsonaro tirasse o comando da rachadinha, o comando do esquema criminoso de desvio de dinheiro público dos gabinetes do Flávio e do Carlos, das mãos da Ana Cristina, da advogada com quem ele era casado, e passasse para os filhos. Então, há um interesse público que torna importante a gente falar de um assunto privado, ainda mais de um assunto tão delicado como esse. Foi por isso que eu citei o episódio da traição. Em outros momentos da entrevista, o Marcelo Luiz falou coisas tão delicadas, ou até mais delicadas, da vida privada do presidente, em que eu decidi não reproduzir, porque esses fatos envolviam não só a privacidade do Bolsonaro e da Ana Cristina, mas também de outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. E não eram fatos que mostravam ou estavam conectados a algo de interesse público. Então, eu optei por não reproduzir essas informações. Agora, eu concordo completamente com as suas 2 análises. Eu acho que há um cansaço das pessoas com o noticiário de corrupção. Então, isso faz com que uma suposta traição tenha um interesse grande. Há o machismo, concordo com você também, e interessante a gente observar até da esquerda, porque muitas pessoas de esquerda que criticam o presidente Bolsonaro entraram na piada da coisa da traição e foram embora. E eu acrescentaria um terceiro, se você me permite, que é uma raiva que o presidente produz, da mesma maneira que o presidente destila ódio, ele instiga ódio nas pessoas também. Sim. Então, muitas pessoas viram uma forma de ir às forras, né? Verdade, verdade. Ele, de fato, é uma figura que não passa desapercebida, né? Ou as pessoas têm uma paixão extrema por ele, ou um ódio extremo, né? Dificilmente alguém tem uma posição tão neutra em relação ao Bolsonaro. Agora, Guilherme, uma última pergunta, a gente já está com o nosso tempo quase esgotado. Muito se fala também que esses arroubos golpistas de Bolsonaro e essas ações todas que ele faz é muito para encobrir esse medo que ele tem de ser preso.
muito pela rachadinha dos esquemas, ele não consegue explicar também a fortuna dos filhos. Você acha que é muito por esse modelo, assim, ele ter, tudo isso que ele tem provocado e esses atos antidemocráticos seria uma forma de encobrir esses processos que estão em andamento? Ou você acha que ele realmente tem um projeto político de poder, de ditadura e, enfim, um projeto para o Brasil? Como é que você vê quem sustenta essa tese? Eu acho que o presidente tem um projeto claro, que é um projeto ditatorial. Ele não dá nenhum sinal de apreço pela democracia, muito menos de respeito. Ele já deixou claro que ele não vai aceitar o resultado do ano que vem da eleição, se o resultado for a derrota dele. Então ele não tem outra opção que não a permanente tensionamento, a permanente estratégia de dar dois passos, recua um, dar dois passos, recua outro, rumo a esse modelo ditatorial que ele sonha. E ele tem, sem dúvida, medo. Eu não sei te dizer especificamente se ele tem medo de ser preso, mas ele tem sim medo de que o filho seja preso. Nas últimas semanas, não só ele, mas o próprio Carlos Bolsonaro entrou também numa paranoia de que seria preso pelo STF, embora não haja por parte do STF nenhum sinal de que isso aconteceria. E o presidente tem que ir fazendo esses pequenos recuos, que, como eu falei no início da nossa conversa, não tem nada de uma moderação de fato. É apenas um passo para trás para ele dar dois passos rumo ao autoritarismo para frente depois. Guilherme, muito obrigado pela conversa. A gente conversou com o Guilherme Amado, jornalista e colunista político do site Metrópolis. A gente segue ele acompanhando e com os microfones abertos para conversar com você no decorrer dos episódios políticos aí que vão se sucedendo nos próximos dias. Valeu, André. É um prazer conversar sempre com vocês. Um abraço a todos os ouvintes e a todos da Rádio Metrópole. Valeu, obrigado.